Fala rapaziada, beleza? Vamos aí para mais uma questão da UERJ, uma questão bem diferente, tá? Eu não gosto muito das questões da UERJ, porque você tem que ter uma interpretação e muitas vezes eles deixam de lado o conteúdo mesmo, assim, sendo bem sincero. Mas vamos lá. E os governos do terceiro mundo sabem ainda menos que sobre as suas fronteiras urbanas? Esses estranhos limbos onde se faz a transição entre as cidades ruralizadas, vamos marcar isso, onde se faz a transição entre cidades ruralizadas e campos urbanizados. Então, gente, o que ele está falando mais ou menos até agora? A cidade ela está crescendo e por muitas vezes ela se encontra no campo, se encontra com o campo. Eu marquei aqui, ó, em vermelho. Essa aqui é a cidade de Fortaleza, onde eu moro. A cidade ela cresce tanto, que a gente não sabe mais onde é cidade e onde é campo. Eu marquei mais ou menos aqui, mas você está vendo que a cidade ela está crescendo. Eu marquei de vermelho aqui, eu excluí Caucaia. Mas você vê que Caucaia já é uma grande cidade. Então, onde é o limite do campo e da cidade? A gente não sabe, tá? E esse é um dos efeitos da urbanização. Tem uma hora que a cidade cresce tanto, que ela se impacta com outra cidade. Isso acontece muito em São Paulo. São Paulo e Guarulhos. Onde é que é São Paulo e onde é que é Guarulhos? Cara, você não sabe dizer. Porque é muito difícil, sabe? Então, a gente chama isso até, curiosamente, já que a gente está falando de urbanização, é legal a gente falar, uma das coisas menos faladas nos conceitos de urbanização é a conurbação. É quando eu tenho uma cidade A e uma cidade B. Essas cidades elas vão crescendo e elas vão crescendo até tal momento que elas se chocam. O cara que mora aqui, ele trabalha na cidade B. O cara que mora aqui, trabalha na cidade A. Então você não sabe onde é a cidade B e onde é a cidade A. A gente chama isso de conurbação, tá? Aproveitar para a gente revisar alguns conceitos, tá? Outro conceito muito legal que a gente fala bastante, a gentrificação. Gentrificação era onde tinha uma favela, algum canto mais pobre na cidade, e as pessoas mais ricas elas gourmetizam aquela região, né? Então, tipo assim, eu vou dar um exemplo, tá? Eu acho que é legal o exemplo do Papicu. Aqui na minha cidade tem um bairro chamado Papicu, né? E ele fica mais ou menos por aqui, beleza? E aí, sabendo que ele fica mais ou menos aqui, ele era uma favela. E as pessoas começaram a comprar várias coisas, assim. As pessoas mais ricas começaram a comprar várias coisas. E inaugurou um shopping lá. Então, era uma favela. E as pessoas mais ricas começaram a comprar, começaram a gourmetizar aquele local. A gente chama isso de gentrificação, beleza? E vamos lá. Voltando para a questão. A gente só revisou alguns conceitos, né? Mas voltando para a questão. A orla urbana, ela é a zona de impacto social, onde a força centrífuga da cidade colide com a inclusão do campo. Gente, eu sei que essa frase ficou muito difícil de entender. Então eu tentei simplificar. O que ele quer dizer com orla urbana? A orla urbana é tipo assim, eu acho que se você mora em uma cidade litorânea, você deve saber que essa parte mais perto do mar a gente chama de orla. É a orla da beira-mar. É muito comum, orla da beira-mar. Então a orla urbana é essa parte aqui, ó. É a divisa entre o campo e a cidade. Ela é uma zona de impacto social, onde a força centrífuga da cidade colide com a implosão. Então, tipo assim, o que ele está querendo falar é que a orla urbana é a área de onde acontece. Tipo assim, a orla urbana é o limite entre a cidade e o campo, né? Enfim, então o que ele quis falar? Aí vamos para a questão, né? O trecho sublinhado sugere que a orla urbana das grandes metrópoles do terceiro mundo é a expressão espacial da convergência de dois processos. Beleza. Esses dois processos significativos na segunda metade do século XX são, gente, verticalização, pelo amor de Deus, verticalização e imigração. Imigração não tem nada a ver, não, tem a ver com urbanização, mas não tem nada a ver com urbanização. A letra B é a nossa resposta. Eu vou explicar o porquê. Essa C aqui, ela é muito boa.
mas não é conurbação. Por quê? Porque conurbação, a gente está falando de duas cidades grandes já. Na questão ele está falando de uma cidade e de um campo, então não tem a ver necessariamente com conurbação, tá? E aí, só lembrando aqui, migração pendular é uma pessoa que mora numa cidade A e vai trabalhar numa cidade B. E aí, ó, ela faz um movimento de um pêndulo, né? Lembra do pêndulo que ele faz assim, ó. Ele vem pra cá, volta. Então, é uma migração pendular que a gente chama, tá? Industrialização e o tráfico de mão de obra. Gente, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com a que a questão tá falando, tá? Então a gente fica com a letra B. Aí por quê? Por que periferização? Gente, vocês acham que a urbanização brasileira ela foi bem planejada ou mal planejada? A urbanização do Brasil em si, ela foi muito mal planejada. E uma das consequências dessa urbanização é a favelização. Muitas favelização que eu digo não é um termo pejorativo, tá? Mas é a periferização, tá? Deixando um termo menos pejorativo, né? É a periferização. Mais gente vai morar na periferia. E isso é um problema, porque, tipo assim, você coloca pessoas, por culpa do Brasil, né? Do país, a gente não planejou bem, e aí pessoas vão ter que viver em condições horríveis, sabe? Então é muito complicado. E o êxodo rural é as pessoas migrarem do campo para a cidade. Então, a alternativa letra B é a que tem mais a ver com a questão. E a gente fica com essa resposta, beleza? E é isso. Valeu, rapaziadinha. Tamo junto.